marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também os maridos devem amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém, queridos? Pode sentar, adorando a Deus. Queridos, para começar a falar, eu não vou dispensar hoje toda a contextualização da carta aos Efésios, e eu quero começar a falar lembrando um pouco da criação, porque é praticamente impossível falar para casais sem voltar ao plano original de Deus, porque tudo que acontece depois do plano original de Deus é Deus querendo levar a nossa atenção de volta para o plano original dele. Todas as instruções de Jesus Cristo sobre o casamento, sobre a família, era uma tentativa de Jesus, eram orientações de Jesus para levar a família novamente de volta para o trilho que foi proposto por Deus no início da criação. Os irmãos sabem que foi Deus quem criou todas as coisas. Os irmãos sabem que foi Deus quem criou o homem e deu ao homem alguns privilégios, como por exemplo cuidar do jardim, como por exemplo dar um nome aos animais, não é? E a Bíblia Sagrada, interessante, que a Bíblia Sagrada ela não vai dizer ali que o homem sentiu falta de uma varoa. A Bíblia diz que foi Deus quem olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma ajudadora, uma adjuntora ou uma auxiliadora, dependendo da versão da Bíblia Sagrada, que esteja como que diante dele. E a Bíblia diz que Deus fez o homem cair no sono, e aí de uma das suas costelas ele forma a mulher. E é interessante porque depois disso há o registro do primeiro casamento da história. E depois do primeiro casamento, todas as consequências boas e ruins das nossas atitudes como servos de Deus. Observando aqui esse contexto ele é conhecido. Efésios 5, do 22 ao 33, é um contexto conhecido de todos nós. Agora, é um contexto que ainda não é bem compreendido, que ainda é deturbado e ainda incomoda algumas pessoas pelo que está escrito aqui. Para muitos isso aqui é um bálsamo, mas para outros é, digamos assim, produto de urticária no corpo. Não é? Quando se começa a falar de determinados comportamentos e responsabilidades, algumas pessoas ainda se coçam. Mas a Bíblia Sagrada ela não foi feita para ferir ninguém. Amanhã na escola dominical eu vou falar para os irmãos que, semelhantemente o livro do Apocalipse, o livro do profeta Ezequiel não é um livro obscuro, é uma revelação de Deus, é algo que foi colocado ali para nós tomarmos conhecimento de alguma coisa.
E aqui Deus ele começa a falar sobre casais, sobre comportamentos dos cônjuges, e há quem diga que isso foi escrito para em um determinado momento para os crentes que estavam em Éfeso. Tudo bem, mas nós também estudamos que as cartas do apóstolo Paulo, elas se transformaram em epístolas e têm efeitos na nossa vida espiritual. E certa vez, falando nesse contexto ainda, alguém disse assim: pastor, isso daí é Deus falando sobre a igreja, relacionamento dele com a igreja. Tudo bem, está escrito. Grande é este mistério a respeito de Cristo e da igreja. Mas no versículo seguinte, também está escrito: cada um de vós em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Ou seja, é um contexto voltado à relação de Cristo para com a igreja, mas também da relação do homem para com a mulher, e de uma importância muito grande a todos nós. A primeira coisa que eu posso falar aqui, lembrando aos irmãos o primeiro versículo que foi lido aqui, de Efésios 5:22, é onde fala acerca de sujeitai-vos. Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Esse sujeitai-vos tem a ideia de submissão. O apóstolo Paulo está escrevendo e dizendo: vocês mulheres, sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor. E as dúvidas começam agora. Que tipo de submissão é essa? Porque a submissão que vem à nossa cabeça sempre é aquela de que a mulher tem que ficar calada, aquela de que a mulher tem que ser oprimida, aquela de que a mulher deve ser maltratada, às vezes não fisicamente, mas moralmente. Não é cala a boca, você é a mulher, eu sou homem, eu quem mando, eu quem traço as normas. E a gente precisa entender ao certo o que isso precisa dizer. Primeira coisa é que ser submissa não é ser inferior. A gente precisa entender isso. Eu vou falar para as mulheres, porque é a contextualização menor desse texto. Primeira coisa é que ser submissa não é ser inferior. É interessante a gente entender isso e as mulheres entenderem isso também, os homens entenderem isso. Ninguém pode tratar a sua mulher de forma inferior. Você observa que quando Deus cria o homem e a mulher, Ele coloca os dois em pé de igualdade. Ele não faz um pódio e coloca o homem na parte mais alta e a mulher na parte mais baixa. Não, os dois são iguais. Marido e mulher, homem e mulher. É tanto que ele diz agora, primeira profissão de fé, primeiros votos de casamento que está registrado, mostra que Adão entendeu isso, porque ele diz: agora você será osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, ele entendeu que existe uma igualdade. Primeiro entenda isso: ser submisso não é ser inferior, não é se sentir humilhado, não é, irmãos? Porque se a gente pega a história e os ensinos e os comportamentos, eles dizem respeito a isso. Quer ver uma coisa interessante? Porque não precisa se aprofundar tanto na Bíblia para mostrar que também isso tem repercussão se nós formos observar a questão da redenção. Você observa que primeiro não vai para o céu os homens, ou primeiro vai para o céu as mulheres. Deus podia ter dito, se houvesse hierarquia entre homem e mulher, Deus podia ter dito assim: primeiro eu vou voltar e vou levar os varões, porque eles são os cabeças, são os caras, eles é quem mandam. Ou então vou levar primeiro as mulheres, porque elas são submissas, são humilhadas, é o sexo frágil. Vamos levar primeiro a mulher. Não foi isso que Jesus disse. Não é, irmãos? Quem estiver preparado vai. Quem estiver pronto vai para o céu. Não há hierarquia quando o assunto é salvação. Então, primeira coisa que todos nós precisamos entender é que quando a Bíblia fala desse tipo de submissão, desse tipo de sujeitai-vos, não está dizendo que a mulher tem que se ajoelhar e ser chicoteada. Muitos de nós aprendemos assim. Muitos de nós viemos do sistema religioso, da religiosidade que ensinava desta maneira. Só que a Bíblia não ensina dessa forma. A segunda coisa, irmãos, é que nós precisamos entender que ser submisso não é ser capacho.
Presta atenção, uma coisa interessante, é porque o versículo 23 diz assim, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Você observa uma coisa interessante, não é ser capacho. A Bíblia Sagrada, ela faz uma comparação interessante. O marido é a cabeça da mulher, mas ela também diz que Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Aqui eu posso convidar vocês, para nós entendermos esse versículo, a nós virarmos as páginas da nossa Bíblia, a 1 Coríntios, capítulo de número 11. Nós vimos lá, eu leio o versículo de número 3. Ele é bem interessante, porque ele vai dizer assim, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Você observa uma coisa interessante, que o texto sagrado coloca Deus como cabeça de Cristo, e você vai ver que é uma comparação. Ele diz assim, presta atenção que ele diz, Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão é a cabeça da mulher, tudo bem. Aí ele diz assim, agora Deus é a cabeça de Cristo. Você observa aqui o apóstolo Paulo, mesmo o apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Efésios, ele começa agora, ele compara, e ele nos deixa muito bem claro o que ele queria dizer. Você vai ver que ele não está dizendo aqui que a mulher é para ser pisoteada pelo homem, a mulher é para apanhar e ficar calada. Não, ele está comparando essa submissão, essa sujeição ao próprio Deus e Cristo. Você observa, irmão, Jesus também é Deus. Jesus é Deus. Quando eu afirmo que Jesus é Deus, eu estou dizendo que ele tem os mesmos atributos de Deus. Se Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente, Jesus também é. Se Deus pode curar, Jesus também pode, porque eles são iguais. E se há uma comparação, aqui está falando da igualdade. Preste atenção, porque eu quero falar uma coisa aqui, porque é interessante. Porque as pessoas são ensinadas que a mulher deve ficar calada e o homem deve falar. Não é assim que a Bíblia Sagrada fala. Quando o apóstolo Paulo escreve, que ele diz assim, olha, você observa que Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo, ele lembra que há uma vara de medir. Há algo que nós precisamos observar. A mulher, ela é respeitadora do marido, ela é cooperadora do marido até determinado ponto, enquanto o marido estiver de acordo com a palavra de Deus. Porque quando ele fala de Cristo, ele também lembra que os limites são a palavra de Deus. Quer ver uma coisa? Vou falar uma coisa forte. Posso falar? Digo amém. Amém. Eita, pouca gente disse amém. Vocês querem saber? Digo amém. Vou falar o que os jovens querem saber. Você sabia que a gente atende pessoas diariamente? Eu atendo pessoas daqui, eu atendo pessoas de vários lugares, até de fora do Brasil. E vocês acreditam que é comum mulheres chegarem para mim oprimidas pelo marido? Elas não apanham do marido, mas elas sofrem vários tipos de assédio moral. Por exemplo, você tem que suportar a minha bebida, você tem que suportar os meus maus costumes, você não tem o direito de falar. Inclusive coisas que foram ditas aqui, Thaisa disse, não só o sexo, mas você sabia que é uma área que afeta casais, que traz infelicidade para a vida de casais, porque ninguém nunca ensinou, nem tem coragem de falar hoje em dia como é o sexo na Bíblia Sagrada. Práticas mundanas, que são proliferadas nas novelas, no filme de Hollywood, e os maridos às vezes querem trazer para dentro de casa. É a hora que a mulher tem que dizer não. É a hora que ela tem que erguer a voz e dizer, não senhor, porque da mesma forma que você tem direito, eu também tenho. E tem um detalhe, eu sou submissa à palavra de Deus e quero ir morar no céu. Tem hora que a mulher tem direito de dizer não, e está inserido na palavra de Deus, porque ser submissa ao marido não é ser capaz do marido. Você sabia que a Bíblia Sagrada autoriza a igreja a não ser submissa às autoridades? Nós somos submissos às autoridades, nós.
desde que a autoridade esteja de acordo com a palavra de Deus. Na hora que a autoridade apontar para a igreja e querer obrigar a igreja a fazer algo que não está de acordo com a palavra, nós não temos a obrigação de obedecer às autoridades. Eles precisam respeitar o nosso Deus primeiramente, assim como o marido que é comparado a relacionamento de Cristo com a igreja, ele precisa respeitar Deus. Quando nós homens olhamos para as nossas mulheres, nós precisamos olhar para ela e dizer: eu lhe respeito, porque acima de você tem Deus. Glória a Deus. A minha esposa foi Deus. Glória a Deus. Agora tem mais, porque é o seguinte, queridos, também não há submissão de gênero. Não há submissão ou divisão, digamos assim, de gênero. Não está relacionado ao gênero. Não vá cair nessa história que a mulher é o sexo frágil. Ô, meu irmão, que coisa do mundo. Não é? É porque eu sou mulher, sou fraca. Se você for pegar pela prática, vocês são mais fortes que a gente. Pegue as coisas mais simples, pegue uma gripe, pegue um homem gripado. Está dando umas gripes aí do inferno que você toma remédio um mês e não fica bom da gripe. Não é verdade? Pega um homem com a gripe dessa, vai lá no posto, irmã Rosa, eu preciso de 50 dias de atestado, porque eu não consigo andar, não consigo falar. A mulher vai lá até dá um atestado, mas quando ela chega em casa, bota o atestado na gaveta e vai embora, varrer a casa, cuidar dos meninos, pagar as contas, porque tudo está na mente dela, está em volta dela. Como é que tem mulher dizendo que tem que ser submissa porque é mulher? Não, sou mulher, sou sexo frágil. Sexo frágil nada. Jesus te fez, foi forte. Glória a Deus, aleluia. Jesus te fez, meu filho, foi poderosa. E eu vou dizer uma coisa a você: se vocês mulheres entenderem o que é ser submissa, quer ver uma coisa? Você sabia que a mulher pode interferir no casamento? Porque pela religiosidade a mulher não pode, mas eu vos digo pela palavra de Deus que pode. A mulher submissa, ela tem que estar de olho no marido. A mulher, ela é o controle do homem. E ai de nós quando nós desobedecemos às mulheres. Algumas vezes, uma vez aliás, Thaisa disse assim: Mário, eu orei, Jesus me mostrou isso. Aí eu fui lá, o Mário Sérgio e disse assim: não, mas eu vou fazer do meu jeito. E me dei mal. Agora quando ela diz: eu orei que Deus revelou, eu quero assim, eu digo: não, quem manda sou eu. Agora Jesus revelou, meu irmão, eu penso duas vezes. E eu vou falar uma coisa para você: quando a mulher observar e na sua casa risco iminente de morte, tem juristas ali. Risco iminente é aquele que a gente observa e a gente sabe que aquele caminho vai trazer morte. Pode trazer, há um risco de trazer morte. Se for real, a morte é certa, não é assim? O iminente, a morte está à vista. Se tiver morte à vista no casamento, a mulher tem a obrigação de interferir. A mulher de Deus, eu vou falar para você quem é a mulher de Deus. Eu vou terminar de encher a bola das mulheres. Mas você preste bem atenção como é a mulher de Deus. Ela é pequenininha, Claudinha. Mas quando ela se enche de Deus, ela fica assim, gigante. Quem é que tem mulher mais baixa aqui? Que você? Quem é que tem mulher mais baixa aqui? De estatura? Clóvis. Quem mais? Pastor Dimas. Quem mais ali? Marinho. Tio Júnior. Manaus é menorzinho que ele ainda. Você já viu isso? Quando a mulher se enche de Deus, parece que ela dobra de tamanho, não é assim? Quando ela se enche de Deus, ela fica grandona, não é? Ela tem autoridade. A mulher precisa exercer a sua autoridade. Não só as pequenas, mas as mulheres de Deus têm que assumir sua posição. Para quando houver risco iminente de morte, ela dizer: pá! Não é de Deus, vai trazer morte para a nossa casa. Tem que parar. Segundo, é quando a mulher observar que uma decisão vai trazer consequências negativas para a família. Quer ver uma coisa? Vou falar de uma decisão errada. Uma conta que não se pode pagar. Já viu uma coisa interessante? Os nossos celulares. Eu tenho um celular ali que tem tanta coisa. E olha que eu sou da área de tecnologia. Mas eu nunca usei. Você já usou tudo que tem no seu celular? Não
usa. A gente usa para atender telefone, não é? Para mandar uma mensagem no WhatsApp no máximo. Mas tem tanta coisa no celular. Mas se a gente não usa tudo, para que um celular novo? Mas tem umas pessoas aí, irmãos, os homens que batem o pé como um menino birrento e dizem: eu quero um celular de 15 mil reais. Não tem dinheiro para comprar um sapato para vir para a igreja, mas eu quero um celular de 15 mil reais. A mulher tem que ter autoridade para dizer: não, tem que comprar o leite do menino, tem que manter a casa, tem que ser equilibrado nas contas, porque quando você não puder pagar, toda a família vai sofrer a consequência da sua irresponsabilidade. Eu estou falando isso para você entender. Isso é forte, meu irmão, é forte, Brasil. Mas é coisa de casal, não quer que eu fale? É coisa de casal. A mulher tem que ter autoridade, irmão, para interferir. Vocês que vão casar aí já vão aprendendo. Para dizer não ao marido: não pode. O filho vai sofrer, a casa vai sofrer. Como vamos pagar aluguel? Como vamos juntar dinheiro para quando a gente precisar se aposentar, ter um dinheirinho no banco? Se você está gastando dissolutamente. Agora preste atenção, que quando a mulher entende a sua submissão, ela é uma mulher feliz. Quando ela entende o que é ser submissa, não é que vai mandar nos maridos, estou dizendo isso. Então a mulher que até bate no marido. Não estou falando isso. Eu estou falando que é entender sua submissão, é estar em pé de igualdade, é estar no mesmo nível, é estar no mesmo degrau. Está entendendo? Quando a mulher entende isso, ela é feliz, irmão. Quando a mulher entende que ela é uma auxiliadora, é uma mulher que ela tem liberdade na sua vida. Ela é uma mulher liberta, ela não vive debaixo de jugo. O casamento deixa de ser um jugo e passa a ser uma bênção na vida dela. Quer ver a mulher feliz? Coloque ela em pé de igualdade, porque é isso que a Bíblia Sagrada está falando para nós. Agora, se você acha que é mais difícil lidar com mulher, eu quero lhe chamar a atenção para uma coisa interessante. É porque quando o apóstolo Paulo foi falar para a mulher e para o homem, ele usou 3 versículos para falar da mulher. 3. Agora ele usou todo o restante do contexto para falar sobre os homens. Você já viu? Foram 3 versículos para as mulheres, agora o restante tudo para falar para os homens. E tem umas coisas que a gente precisa entender aqui, nós como homens. Agora eu vou falar para os homens. Quer ver uma coisa? Antes de terminar, eu vou falar para os homens. Primeiro, irmãos, é que a Bíblia Sagrada ela vai dizer assim. Quando começa a falar para o marido, diz: bom marido, amai vossa mulher. Começa falando primeiro do amor, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Começa a falar do amor. Eu já falei para as mulheres a posição delas. E nós precisamos respeitar a posição das mulheres. Segundo, agora é os homens. E a primeira questão é: vós maridos, amai as vossas mulheres. Vocês maridos, amem as vossas mulheres. Voltando um pouquinho às mulheres, tem mulher que quer mandar no marido. Ela não tem amor, ela é mandona. Ela tem o espírito de lampião. E se não tomar cuidado, eu já cuidei de pessoas na igreja que batiam no marido. Lembra? Quando era líder novo convertido, tinha um marido que não podia ir para a igreja porque a mulher não deixava. Só já vi o contrário, mas assim eu nunca vi não. Fui lá visitar o casal. Quando cheguei lá, falei de Jesus e aquela mulherzinha com vestidinho amarelo se balançando numa cadeira, aquela coisa ingênua, com a vozinha mansa. E eu disse assim: mas eu fui dizer que a senhora não quer que o marido vá para a igreja. Ela tirou uma pistola .40 debaixo do coisa de crochê que ela estava fazendo, foi? E botou em cima e disse: não quero não, está aqui para ele, vá para a igreja. Né? Ela disse: ele pode ser crente aqui, agora eu quero ver, vá para a igreja, se você for macho, não é? Eu estou dizendo isso não, eu estou falando de igualdade. Eu estou falando da mulher saber se posicionar, saber viver. Eu estou dizendo que mulher deve apanhar de marido. O marido que bate mulher é um covarde, é um safado. Ele não vai para o céu. E a mulher não tem que aceitar isso. A Bíblia, quando fala para os homens, começa a falar: amai a vossa mulher. Eu vou adiantar para
para falar algumas coisas sobre o amor para a gente. Para nós refletirmos sobre isso. Primeiro, uma dificuldade que nós homens temos. Quem ama, declara que ama. Uma dificuldade que nós temos é falar, eu te amo para a nossa esposa. Sabia disso? Uma das maiores dificuldades é falar, eu te amo. Primeiro casamento que eu fiz na igreja, eu nunca esqueci. Eu dei um sermão de 2h30. Primeiro casamento que eu celebrei na igreja, foi 2h30 de sermão no casamento. Depois quase que os noivos desistem, que eu ainda quero casar. Um olhou para o outro e disse, vamos. E nos votos de casamento, eu lembro que eu olhei para ele e disse assim, pega na mão da tua esposa, diz assim, eu amo você, né? Para amá-la, protegê-la, tal. Aquela questão dos votos do casamento, ele falou. Uns 2 anos depois eu recebi eles em conflito. E eu disse, eu aprendi com meus pastores um negócio. Eu não faço casamento para se acabar. Porque eu tenho um negócio comigo, que eu faço segundo a palavra, que é, quando um casamento que eu faço se acaba, eu peço para Jesus levar um dos dois. Porque até que a morte os separe é um preceito bíblico. E quando chegou aquele conflito, aí ela disse assim, pastor, é porque esse homem não diz mais que me ama. Aí eu disse, mas rapaz, você disse no dia do casamento, tão feliz, eu lembro. Aí ele olhou para ela com aquele jeitão nordestino e disse, e precisa dizer de novo? Claro, 2 anos depois, homem, tu não olhou para a esposa uma vez sequer para dizer eu te amo. Quer ver uma coisa que não é coisa de encontro de casais, mas claro, tu pode olhar para a irmã Rosa aí de longe e dizer assim, eu te amo. Diz uma palavra aí carinhosa com ela, minha flor do Acre, eu te amo. Diz uma declaração bonita aí. Olha só, gostou disso? Vou pegar o nosso irmão Samuel. Pensou que ia fugir disso? Olha, não, ele disse aqui, ele disse irmã Joelma, né? Eu te amo, ele falou, eu quero ouvir ele falar baixo. Mas será que você que está aí, você que é homem aí, pode olhar para sua esposa e dizer para ela, eu te amo, assim com sinceridade? Não, é olhar nos olhos, não é assim de lado não. Vem cá, Eduardo. Não é para olhar assim de lado, ó, te amo. Hã? Só com o rabo de olho, né? Não. É olhar de frente, rapaz, eu te amo, olhar nos olhos. Né? Você pode olhar e dizer isso. Não é quem ama, declara que ama. Agora eu vou falar uma coisa, não é para ficar no culto não, tem que levar isso para casa. Tem que dizer todo dia para a esposa. Você sabia, eu li um livro outro dia, cadê a irmã Luciene, a mulher do livro, está lá. Eu li um livro outro dia, irmã Luciene, que é um livro do escritor latino-americano, é um livro que está escrito em espanhol. Ele diz assim, é argentino ele disse que se os casais que se despedem todos os dias para o trabalho, dissessem pelo menos, Deus te abençoe, vá com Deus, vá em paz. Cerca de 60% dos divórcios latino-americanos não aconteceriam. Você já viu que isso é forte? Ele não é crente. Ele disse, se houvesse pelo menos um assim, vá com Deus, vá em paz, Deus te abençoe. Se houvesse pelo menos uma bênção. Aí ele disse, 60% dos divórcios não aconteceriam. Há uma dificuldade de declarar que ama. Isso ficou escrito, Jesus escreveu para os homens, vós marido amai vossa mulher. Segunda coisa, quem ama tem tempo para a pessoa que ama. Sabia disso, irmão? Quem ama tem tempo para a pessoa que ama. Tem coisas aí que não é verdade não. Eu não vou fazer porque eu tenho que trabalhar. Chega um momento que o trabalho cessa. Espera aí, pastor Mário, o senhor tem autoridade para falar sobre isso? O senhor passa o dia correndo atrás do povo, resolvendo problema, cuidando de igreja, e o tempo para Thaisa? Chega um momento, vou falar de mim, vou confessar para vocês. Já observaram que a minha salinha de atender o povo não é dentro de casa? É fora de casa. Porque chega um momento que eu tranco a porta, e eu entro em casa, tem uma criança de 11 anos, aliás, de idade. 11 anos, esse ano vai completar 12, no próximo mês, novembro. Que está esperando para me falar como foi o dia dele. Às vezes eu entro em casa 3 horas da madrugada, ele está lá esperando. E quando eu entro em casa, que boto o pé dentro de casa, aí
Aí Thaís abre os olhos, como ela disse agora há pouco aqui, e já começa a dizer: Mário, hoje, quando eu ia para a escola aconteceu isso, eu vi isso, né? Eu passei por cima disso com o carro, eu cortei tanto semáforo, chegou na escola, a diretora falou isso, é assim, 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 e vai até 4 horas da manhã, quando acaba é o culto matutino. E blá, 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 blá. Quem ama tem tempo para a pessoa que ama. Nem que seja de madrugada, mas tem tempo para a pessoa que ama. Irmão, quer ver uma coisa? Olha, nós precisamos renovar algumas coisas na nossa vida. Quer ver? Eu vou falar uma coisa para você. Ô irmão, ir à padaria, comprar um sonho daquele, que às vezes uma perninha de barata dentro. Não é sonho, aquele negócio que compra, você aperta assim, sai aquele leite condensado de dentro, né? Um negocinho redondo, ceboso. Tem que comprar uma coisa daquela para a esposa. E dar uma melecazinha daquela e dizer: olha amor, eu te amo. E no caminho da padaria, né, Francisco, morder aquilo e sujar os lábios de leite moça e dar um beijo na esposa. Vou te dar um beijo de amor, como eu dava na época que a gente era namorado. Aquele beijo ceboso de comer aquele hambúrguer e tá os dois melados, né, Meritiano, descendo aquela baba, e você vai lá e beija e ninguém sente nojo de ninguém. Mas depois que casa, né, irmão, perdeu a atenção. Verdade. Eu vou falar uma coisa, porque não é uma conferência de casais. Posso dizer? Digo amém. Agora o amém foi melhor. Quer ver uma coisa? Não pode perder o costume do beijo. Agora eu vou falar só para casais. Para os solteiros não, é só para os casais essa. E não pode ser um cliquezinho não. Porque o beijo dos casais depois que casam, né, irmão, passa a ser só um cliquezinho, clique. Tem que ser o quê? Diga aí uma palavra mais pegajosa. Smack. No lugar de ser o beijo clique, clique, tem que ser aquele smack. Diga aí, vocês têm uma palavra melhor. Não é verdade, irmão? Tem que voltar essas coisas. Tem casamento que não tem mais beijo não, irmão. Acabou a atenção. Faz tempo que não tem mais isso. Por que que isso acabou, irmão? Quem ama tem tempo para a pessoa que ama. Tá só um cliquezinho aqui porque eu estou atrasado. Não, senhor. Está sendo transmitido isso, quer nem saber. Se é casal, apanha aí pela internet também. Volta a beijar tua esposa, rapaz. Estou falando para homem, tem que assumir o papel de homem. Vem cá, Thaísa. Não, vou fazer isso aqui não. Ô Tiago, bota a mão na frente da câmera aí. Bota a mão na frente da câmera. É sério, rapaz? Bota a mão aí na frente. Vem cá, Thaísa, vem cá. Segura aqui. Vocês estão pensando que eu vou fazer o quê? Não é conferência de casais? Ei, Michele, bota a mão na frente da câmera também. Estou te vendo aí. Né, irmão? As crianças fecham os olhos. Ô Joaquim, tem um negócio lá no celular para saber isso. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Não tenho mais tempo de dar o cliquezinho. Clique. Tem que voltar a dar o smack, né, irmão? E agora, tem que dar um beijo mais demorado. Não é não um beijo mais demorado? Não, fazer isso não, depois vocês vão dizer que eu estou profanando a palavra de Deus. Ei, eu vou falar um negócio para vocês, olha para mim. Eu recebi essa noite, Jéssica. Eu não vou pregar hoje, eu vou ensinar. Porque eu vou falar. Desculpa, Marcos. Respeita, mas sou macho, olha pra mim. Eu vou falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa pra você. Tá faltando beijo em casamentos aí, irmãos. Tá faltando beijo em casamentos aí. Tem que ter tempo pra pessoa que ama. Terceira coisa, eu vou dizer, irmãos. Tem que procurar agradar a pessoa que ama. Agradar, irmão Ademir, agradar. Quer ver uma coisa? Olha, irmão, como é que o agrado está se acabando hoje em dia? Olha como é o casamento de hoje em dia. Apareceu o primeiro cabelo branco, acabou o casamento.
Apareceu a primeira gordurinha na barriga, acabou o casamento. Caiu o primeiro dente da boca, acabou o casamento. Né, irmão? Levou o primeiro grito, acabou o casamento. Uma vez um irmão disse para mim que tinha 40 anos de casado, nunca me desentendi com minha esposa. Eu digo, tá bom. Esse homem só não é mais perfeito que Jesus. 40 anos de casado, nunca se desentendeu. Oh, meu Deus do céu. Agora, no primeiro desentendimento, estão querendo acabar o casamento. Não se troca, irmão, a nota de 50 por 2 de 20, não, meu irmão. Você sabia disso? Quer ver? Eu vou mostrar na Bíblia. Eu tenho que mostrar. Pegue sua Bíblia aí e abre em Cantares. Cantares de Salomão. Pensou que eu ia falar de Cantares? Cantares de Salomão. Deixa eu ver qual é o capítulo de número 8. Quer ver uma coisa? Tem duas coisas aqui. Duas coisas. Cantares de Salomão, capítulo 8. Vamos aprender isso aí. Não é conferência de casais, tem que ensinar os casais. Os que vão se casar já vão aprendendo aí. Vou terminar já. Mas olha aí, Cantares, capítulo 8. Diz assim, ó, versículo 6. O versículo 6, eu vou adiantar. O versículo 6, ele vai falar sobre o selo. A epígrafe desse contexto diz assim: o amor inalterável do esposo para com a esposa. O versículo 6 fala do selo. E o versículo de número 7 fala do amor. O versículo 6 ele vai dizer assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Algumas coisas que eu quero falar sobre o selo, que estão inseridas aqui para lembrar. Olha quando a Bíblia está falando do amor inalterável do esposo para com a esposa, ele fala de selo. Eu estou falando para os maridos. Quando você lembrar da sua esposa, vai lembrar do selo. Eu vou falar algumas características do selo. 4, bem rápido, eu vou explicar. Primeiro, selo indica propriedade. A esposa é sua, rapaz. A esposa é minha. Pronto, a esposa é minha. Um dia a Thaís ia saindo de casa, eu falei um negócio que ela levou na brincadeira, mas tinha um fundo de verdade. Ela saiu de casa, irmão Júnior, toda bonita, se produziu toda, alisou os cabelos, e ela sabe que eu gosto, que ela tem o cabelo grande, o cabelo passava da cintura, e se arrumou toda e foi saindo. Você vai para onde? Eu vou trabalhar. Aí eu disse, e para trabalhar precisa ser tão bonita assim? Eu disse. Aí ela disse, você quer que eu vá como? Eu disse, volte, vista aquele jaleco velho sujo, você vai todo dia. Para que é tão bonita trabalhar? Bota a touca. Vista aquele jaleco velho, né? Aquele tênis velho riscado que os meninos riscaram. Assim esse cabelo, bota aquela touca de meia que você usa quando está em casa, bota ela para ir para a escola. É porque eu não quero que ninguém fique olhando para minha esposa, não. Quem tem que olhar para minha esposa sou eu. Ela é propriedade que Jesus me deu. Tem um selo. Selo significa propriedade. Eu vou dizer para os maridos, você tem uma esposa. Sabe o que isso indica? Os nossos olhos têm que ser selados para aquela que é nossa esposa. Posso falar? Eu vou dizer. Para que marido fica olhando para a mulher dos outros? Fica olhando para a menininha que anda na rua? A menina vai arranjar um marido um dia se Jesus não voltar. Agora para a gente, Jesus já deu uma, meu irmão. Glória E quando a gente namorava, ela era a mais bonita do mundo. E tem que continuar sendo o resto da vida. Você não vai dar glória a Deus, não. O selo é propriedade. Glória a Deus. Segunda coisa, eu vou dizer, Jesus está falando. Selo é legitimidade. Significa ela é legítima. Quer ver? Eu vou falar, não vou explicar tudo por causa da hora. Mas quer que eu fale dentro da legitimidade? Quando você ficar doente, quem vai cuidar de você é a sua esposa. Já ouviu falar isso? Quando você precisar de oração, quem vai orar por você é a sua esposa. Quem vê as suas lágrimas de noite, onde ninguém pode ver, é a sua esposa. Ela é legítima. Quer ver? Eu vou falar a terceira coisa. Ela é inviolável. Porque selo fala de
de inviolabilidade. Fala que é algo santo. O leito deve ser sem mácula, santo. Eu não vou trazer, né, irmão? Eu não vou sujar o meu matrimônio, trazer sujeira para dentro da minha casa, para cima da minha esposa. O homem me procurou outro dia e você dizia algumas coisas. Como é que você ganha tão pouco e vive uma vida de magnata? Ele disse: pastor, cala a boca aí, eu roubo, mas minha mulher não sabe não. Eu, rapaz, não faça isso, rapaz. Olha para tua mulher como algo inviolável. Olha para ela, está lá fazendo almoço para você em casa. Você está levando maldição para dentro de casa, rapaz. Não é verdade, irmãos? Você já entendeu o que eu quis dizer? É inviolável e mais, é sacrificial. Aqui eu vou falar uma ilustração, que eu já vou terminar, para vocês darem glória a Deus e ficar com raiva de mim. Meu Deus, o pastor hoje falou tanto, só bateu na gente. Estou batendo, estou ensinando. Agora presta atenção, aqui eu vou falar, porque uma vez eu ouvi uma história, que a morte chegou para um casal que estava deitado numa cama. O casal participou do encontro de casais, e no encontro de casais, participou da conferência de casais. E no encontro de casais, eu estou com vontade de fazer um encontro de casais aqui. Diferente. O encontro de casais que eu vou fechar uma escola, e vocês vão se comprometer comigo a participar o final de semana todo, lá dentro da escola. Vou fazer tipo uma seita, só entre casais. Vocês topam isso? Digam amém. Vai acontecer coisas ali. Não vou dizer. Mas no encontro de casais, foi dito assim: você ama sua esposa? Amo. Você ama seu marido? Amo. Quando foi de noite, a morte chegou, onde estava o casal dormindo. Daí o marido acordou, estava lá aquela coisa feia, com a foice na mão, jorrei. Daí o marido disse assim: o que você veio fazer aqui, morte, no meu quarto essa noite? Aí ela disse assim: eu vim levar você. Aí ele disse: eu não, me leva ela primeiro. Pode levar ela. Ela está mais preparada. Mas você não disse hoje que amava? O amor tem que ser sacrificial, irmãos. Amai a vossa esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Verdade. Quer ver uma coisa, irmãos? Quem ama não quer ver a esposa doente, não. Senhor, vem sobre mim toda doença, mas sobre a minha esposa, não. Quem ama, você ainda tem coragem de dizer isso, irmão? Com a sua esposa? Vem sobre mim toda enfermidade. Ou você é daqueles que diz: leva logo, Jesus, que eu não vejo a hora de casar de novo. Que a moda hoje em dia é casar de novo. A moda hoje em dia é deixar a mulher e não vê a hora que a mulher morra para conseguir uma novinha. Essa noite, irmãos, tem alguém com esse pensamento aqui, eu repreendo em nome de Jesus. Tua mulher vai viver 200 anos. Vai andar com aquela coisinha feia na rua ali, abaixadinha, e dizer assim: eu amo essa mulher. Porque foi Jesus quem me deu. Porque se é para falar de livro, eu li o livro do velhinho lá, alemão. Já vocês gostam de ser alemão? O alemãozinho pegado na mão da mulher com Alzheimer. Já de avançada idade, ele com 90 anos e ela com 80 e pouco. E disseram: sua esposa, o que é que ela tem? Alzheimer. Ela sabe quem é você? Não. Ela sabe por onde está andando? Não. Ela sabe que roupa está vestida? Não. E por que você tem esse sacrifício todo dia de andar com essa mulher, todo dia dar essa volta? Ele disse: é porque ela não sabe, mas eu sei quem ela é. Glória a Deus. Que prova de amor maior que essa? E quando fala de amor, irmãos, fala de amor indestrutível, amor incorruptível. É o amor que nós temos que ter na nossa vida. As muitas águas não podem apagar o amor que Deus colocou na nossa vida pela esposa. Primeira coisa é saber amar. Agora eu vou terminar. Porque quem ama cuida da esposa de 3 maneiras. É rápido isso. Primeiro, cuida da vida espiritual da esposa. Você está cuidando da vida espiritual da sua esposa? Por exemplo, os problemas, está levando tudo que é problema para ela, para despejar sobre ela. Aqui não tem nenhum marido assim. Mas eu, às vezes, tenho que enquadrar alguns maridos na posição dele. E
Então eu dizia, rapaz, quando a mulher procura um homem para casar, ela procura um homem que ela possa deitar a cabeça no ombro dele. Mas tem homem que parece que ele quer inverter os papéis, ele quer viver com a cabeça no ombro da mulher chorando. Eu sou miserável, eu sou desgraçado, eu não sirvo para nada. Acaba com a vida da mulher. Eu não vou mais para a igreja porque a guarda cara feia para mim, porque Samuel é muito sério, porque Francisco, outro dia disse que não gostava de mim. Sonho que Jesus tem poder, que ele nunca disse isso com ninguém. Irmãos, cuida da vida espiritual. Quer ver uma coisa? Está levando a Bíblia para dentro de casa, está fazendo culto doméstico, está dizendo que Jesus ama a esposa, ou está esperando que somente a esposa aponte a mão para você e diga, meu esposo é de Jesus, e ela não é de Jesus não, para você falar também. Está cuidando da vida espiritual, está cuidando da vida emocional da esposa. Que a vida emocional, irmãos, fala de gestos de carinho. Aquela história da Rosa de vez em quando, no aniversário dela, está esperando ela com um buquê de flores? Ou está dizendo, isso aí é besteira? Está dando uma caixa de bombom, como é o nome daqueles bombom que a mulher gosta? Cacau Show. A mais chique diz Cacau Show. Daí a mais simples, lá de nós, disse assim, trufa de coco. É verdade, trufa de coco. Irmão? Sei lá, tucunaré, né? Porque lá é assim, tucunaré com coco, né? Tucunaré na panela de barro. É o que tem lá, daqueles lados. É verdade, irmãos. Gesto de carinho, o presente no dia do aniversário, o elogio todos os dias, irmãos? É o beijar a cabeça, dizer que o cabelo ficou a coisa mais linda do mundo. Não é verdade? Aquele ato de manhã que ninguém merece, mas dizer assim, você está como, irmãos? Iracema, favos de mel saem dos seus lábios e da sua boca quando você acorda de manhã. Pode olhar para mim. Os gestos de carinho, olha para mim. Está faltando isso, tá, irmão? Me diga uma coisa, o pastor começou a falar besteira. Não. Quando namorava não era assim? Não casou por causa disso? E por que depois que casou parou de fazer isso? Você cuida do lado emocional da sua esposa? Você quer ver a sua esposa feliz? Sempre. Quando eu fui casar, o meu pai é muito brincalhão, mas ele me chamou um dia e ele disse assim, você vai casar mesmo? Eu disse, vou. Você vai casar mesmo? Perguntou 3 vezes, vou, pai. Ele disse, olha para mim, você vai casar mesmo? Eu disse, vou. Ele disse, então tá bom. Daqui a 5 anos, eu quero ver Thaísa, no mínimo, feliz, igual como ela era feliz na casa da mãe dela. Se ela daqui a 5 anos ela não estiver feliz, no mínimo, como ela era na casa da mãe, aí ele olhou para mim duramente e disse, é porque você não está cumprindo seu papel de homem. Já pensou, irmão, como isso é forte? Vou dizer de novo, é forte, Brasil. Não é verdade, irmãos? Então você vê, cuidar do lado emocional. Terceiro, cuidar da vida física. Né, irmãos? A vida física diz respeito o que, irmãos? Aos elogios. Tudo isso tem base? Tem. O versículo de número 31 diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aí a Bíblia, ela chega a dizer assim, os maridos devem amar a sua mulher como o seu próprio corpo, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes cuida dela. Cuidar da vida física da mulher. Não é, irmãos? Cuidar. Uma vez eu falei uma coisa e umas mulheres ficaram com raiva de mim, mas eu não falei para atacar vocês, eu falei para defendê-las. Eu disse assim, irmão, não pode deixar as mulheres envelhecer. Coisa velha, a manutenção é mais cara. E quando a manutenção fica cara, as pessoas não querem pagar mais por ela, querem comprar uma nova. Aí é que é onde mora o problema. Não pode deixar a mulher envelhecer. Cadê, irmão? Aí eu vou perguntar, eu vou terminar, vai chegar um momento de glória. Mas eu vou dizer só essa, eu prometo que eu não chamo mais a atenção de ninguém. Porque quando casou, dava o cartão de crédito. Vá pro shopping, compre aquele vestido, pega o cartão de crédito, vá lá. Né? Recebi dinheiro, recebi
R$1.000, 500 é seu. Para você fazer aquela escova no cabelo, botar aquelas unhas que a mulher bota desse tamanho hoje em dia, que passa das mãos. Ninguém esconde, eu vi as pessoas fazendo assim. Vou falar mal de você. Não é, irmão? Comprar aquele sapato que a gente não sabe como elas conseguem andar em cima. Salto, não é? A diretora gosta de um troço daquele. Não é, irmão? Emprestar, dar o cartão de crédito outra vez. É verdade, irmãos. Cuidar da mulher, comprar roupa bonita para ela. Eu falei um negócio de Thaísa, mas eu não quero minha esposa feia por aí, não, irmão. Eu falei no sentido de que eu reconheço ela como uma propriedade santa que Deus me deu. E cuido. Se ela disser que eu não cuido, está mentindo publicamente. Quem mente vai para o céu. Cuido mesmo. Vai embora, se arrumar, atravessa a rua, vai lá em Mada, vê o que ela tem de novidade lá, eu pago em 1000 vezes. Mas vai lá, é verdade, compra um vestido novo, vai pro culto bonita. Olha lá o vídeo que a irmã Iris mostrou, faz uma rosa aqui no pescoço. E faz uma rosa daquela para ir pro culto maravilhosa. Mas irmão, cuida da vida física. Agora eu vou terminar, porque por marido, antes de falar, de orar por vocês, de falar, eu estou falando assim, mas estou falando sério. 3 coisas eu vou terminar dizendo. Lembre-se que o casamento, ele é heterossexual. O casamento é entre homem e mulher. Não existe 2 mulheres no casamento. Tem algumas falas nossas, alguns vícios de linguagem que a gente tem que tomar cuidado. Deus vai abençoar os vossos corações. Quantos corações você tem? Quantos corações você tem, Samuel? Só um. Deus vai abençoar o seu coração. Não é? Vós maridos, ou seja, fala para os maridos. Aí quando fala para os maridos, é assim: vós maridos, amai vossa mulher. Pode ler a Bíblia. Não é vós marido, amai vossas mulheres. Não, só tem uma mulher. No casamento, vocês já sabem que o casamento é entre homem e mulher. Mas tem casamento que estão deixando outra mulher fazer parte. Tem casamento que essa história de heterossexual, a gente ataca só os que não querem seguir por isso, não é? Mas tem coisa, a Bíblia foi escrita pra gente. Quer ver uma coisa? Tem casamento que estão permitindo 2 homens no casamento. Irmão, depois que casou, olha para mim, não tem mais essa história de amigo, meu amigo de coração. Tem coisa que nem minha mulher sabe, meu amigo Samuel sabe. Ô, meu irmão, sangue de Cristo tem poder. Se o seu melhor amigo não for sua esposa, você está mal. Já pensou? Eu estou delegando a minha função a outra pessoa. O amor que seria dispensado para minha mulher, eu estou dando para outro homem. Tá lá, as mulheres às vezes têm mania de fazer isso também, não é? Não estou dizendo que ninguém tem que ter, não tem que ter amiga, mas estou dizendo que a melhor amiga da esposa é o marido. Tem que ser, irmão, seu melhor, deixa disso. Quando você era solteiro, pode ter casado com 15 anos de idade. É um jovem casal, mas é casado agora. É marido, é mulher. Tem mais essa de amigo. É pra lá, pai, isso é um demônio. No casamento isso é um demônio. Agora vem pra cá, marido. Vem pra cá, esposa. E aí vem as palavras de carinho. Cadê vida e vida? Não é vida e vida. Cheiro e cheira, não é? Não tem um negócio aí, não é? Cheiro e cheira, vida e vida. Tem umas coisas, não tem? Né? Eu vi um homem chamando. Não vou dizer não. Eu vi um homem usando uma palavra de carinho que eu me assustei, mas era uma palavra de carinho. Eu vou falar. Ele olhou para a mulher e disse, ele chamou a mulher de meu excrementozinho. E a mulher disse, não, e você? Ele usou uma palavra mais forte com ele. Mas acredita, era verdade. Era uma palavra de carinho, Maria. Eu nunca tinha visto aquilo. E meu Deus do céu, que isso nunca entra no meu casamento também.
Primeiro, casamento tem que ser heterossexual. Segundo, monogâmico. É um casamento, irmão. Mas pastor, agora eu estou decepcionado, porque eu casei de novo. Na época da ignorância. Sabe por que a gente tem que ter isso na cabeça? Porque é o seguinte, ó, tem um demônio entrando nas famílias. Tem um demônio atacando os homens, que é assim, ó. Os homens começam a orar, a supor na cabeça a morte da mulher. Marinho, quando era pequeno, ele, junto com os colegas deles, e acredite, os coleguinhas de Marinho era tudo filho de pastor. Mas na escola, Claudinha, lá na escola, Lucas, eles começaram a tramar a morte da professora. Pequenininhos, assim, como o Natanael, da idadezinha dele mais ou menos, não era? Começaram a tramar, a planejar o velório da professora. Olha, nossa professora vai infartar, nós vamos enterrar ela da seguinte maneira. E começaram a discutir a roupa que ela ia usar, a música que ia cantar no velório, o tipo do caixão que ela ia ser sepultada. Alguns diziam, não, queima logo para ficar logo livre dela, né? Crema, crianças. Você sabia que tem isso está passando na cabeça de alguns maridos? Talvez aqui não, que aqui é tudo crente. Mas tem lugares que está passando na cabeça do marido. Leva logo Jesus, minha mulher, que eu não vejo a hora de ter outra na minha vida. Você sabia disso? Acredita, irmão, é verdade. Casamento é monogâmico, é um casamento. Tá certo, irmão? É um casamento. E agora eu vou falar uma coisa aqui que a gente dificilmente fala, é monossomático. Vou dizer para você, monossomático. Aí eu não vou usar expressões fortes, dessa vez é realmente por causa das crianças. Só vou dizer uma coisa, sexo antes do casamento é pecado. Sexo fora do casamento também é pecado. O único sexo que a Bíblia Sagrada autoriza é o sexo dentro do santo leito matrimonial. É o sexo bíblico e tem a maneira de ser praticado. Qualquer outra forma de substituição do sexo dentro do casamento, né, irmãos? A mente às vezes trabalha, vai longe, repreenda a mente em nome de Jesus. O desejo do homem tem que ser para a esposa. Ela tem que ser vista como a mulher mais formosa desse mundo. Meu Deus, pastor, eu não sabia que você ia falar isso. Eu vou falar, irmão. Estou falando dentro da Bíblia Sagrada. O sexo tem que ser monossomático. Se algum dia você usou a sua mente para qualquer coisa, agora você vai usar o seu coração, o amor dentro do casamento. Eu estou falando, irmãos, porque eu, como pastor de igreja, eu oro todos os dias pelos casais da igreja. Porque isso é tão sério que Jesus, o apóstolo Paulo foi capaz de dizer assim, ó, esse mistério é tão grande que eu uso o exemplo do marido e da mulher para comparar o amor de Cristo pela igreja. Você quer saber a dimensão de tudo isso que eu estou falando? Você observe, Jesus amou a igreja do jeito que nós devemos amar o cônjuge. Jesus amou a igreja do jeito que deve ser um leito, sem mácula, sem perseguição, sem poluição. Jesus está chamando a nossa atenção, irmãos. O que eu preciso fazer para melhorar como marido? O que vocês precisam fazer para melhorar como esposa? Pastor, não dá, pastor, só tem que ter tempo para a mulher, não dá para sair. Comprou uma pizza depois do culto, homem. Verdade, acende uma vela de 7 dias em cima da mesa, faz uma coisa romântica. Faz uma coisa romântica. Não é vela para idolatrar ninguém, não. É para fazer uma noite romântica. Você apaga a vela, joga no lixo, não tem problema. A vela aqui é mais barata do que aquelas velas vermelhas, azul, né? Compra uma vela mais barata, faz uma coisa bonita, né, irmão? Compra um sorvete, manda um motoqueiro trazer um sorvete. Chega só água, melhor ainda, você só bebe e depois compartilha aquele beijo doce, né, irmão? Se quiser comer uma coisa mais ruim, um pouquinho, compra um sushi. Ou coisa ruim, pode botar um negócio dentro, molho, porque nem quem gosta aguenta
molho shoyu dentro. Ele não aguenta comer, mas compra um negócio desse, o casal gosta, compra. Quem precisa melhorar? Palavras estão faltando, gestos estão faltando, né, irmão? Atitudes estão faltando. Jesus está chamando a nossa atenção para um lar que agrade verdadeiramente Ele essa noite. Quero orar por você. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Essa é a hora de falar essas coisas. Essa é a hora de falar essas coisas. Os casais que puderem, pega na mão da sua esposa aí. Vai lá, Eduardo, pega na mão da irmã Rose ali. Samuca, pode ir lá. Francisco, pode ir, pega na mão da sua esposa. Se você puder, essa noite. Se ela estiver aqui no culto, pega na mão da sua esposa. Se ela não tiver, não tem problema. Você, quando chegar em casa, vai pegar na mão dela. Você vai fazer o que eu vou dizer aqui. Leva isso para casa, Claudinha. Chega em casa, vai fazer isso com o seu marido. Pega na mão dele, Heloísa, irmã Tereza, todos vocês. O marido está aqui, tem problema. A esposa está aqui, tem problema. Mas eu vou falar uma coisa para vocês diante de Deus. Diante de Deus. Passei a noite todinha orando por vocês de ontem para hoje. Você sabia que Deus mostra coisas ao pastor da igreja? Nem tudo a gente pode compartilhar. Porque o pastor da igreja é aquele que cuida. A gente não pode ser menino, compartilhar tudo. Hoje eu vi uma mulher profetizando para outra ali do outro lado da rua. E ela olhou para mim e disse: gostou aí, pastor? Eu digo: não tenho gostado de nada. A senhora profetizou por quê? Ela disse: porque Deus mandou. Daqui a pouco estava discutindo com o vizinho, chamando palavrão. Eu olhei para ela dali e disse: responsável. Foi Deus que mandou. Agora, Deus me mostrou algumas situações aqui. Mas eu vou falar pela autoridade de Deus essa noite, que tudo aquilo que pensou em se levantar para atrapalhar o seu casamento, Senhor Jesus coloca por terra agora. Tudo aquilo que se levantou, toda sabe, discórdia, todo gesto, toda pessoa, todo sentimento que se levantou para dizer que o seu casamento não é com Deus, não é de Deus, o Senhor coloca por terra agora, em nome de Jesus. Seu casamento é de Deus. Quem deu sua esposa a você foi Deus. Quem deu seu marido a você foi Deus. E em nome de Jesus, nada nem ninguém vai mudar isso. Em nome de Jesus. Você sabe o que tem que fazer. Fala umas coisas aqui, às vezes não estou de brincadeira, eles vão com a pizza, um sushi, um sorvete derretido, né? Um suco de mandava lá no Nordeste, que depois beija e fica com os lábios colados, um com o outro, né? Um com naré no corpo, depois dá aquele beijo de couro, né? Aquela coisa grudenta, de sebo de carne estragada. Mas cada um sabe o que tem que ser feito. O que é que chamou a sua atenção quando você foi casar com sua esposa? O que chamou a atenção quando você foi casar com seu marido? O que chamou a atenção? A inteligência? Sei lá, não vou falar tudo aqui porque a hora já se passou. Jesus quer que você traga tudo isso à mente agora no seu coração. E o seu casamento vai ser uma bênção. Se não estava sendo, a partir de hoje, rumos diferentes estão sendo tomados aqui nessa igreja. Feche seus olhos, eu vou orar pela sua vida agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro aqui, Senhor, nesse momento, pelos casais que aqui estão na tua casa, pelos casamentos que vieram aqui. Senhor, os casais nem todos estão aqui. Aqui existem esposas sem maridos, os maridos não vieram. Existe marido sem esposa, as esposas não puderam vir. Mas uma coisa, Senhor, não se muda, é que o casamento é a primeira instituição, ó Deus, instituída por Ti, para sermos usufruídos de acordo com a Tua palavra. Ó Deus, o casamento ele foi constituído, ó Deus, como algo santo. E nesta noite, eu te peço a Tua bênção sobre a vida de cada lar aqui representado. Senhor, o que estava faltando, traz de volta. Ó Deus, acrescenta o que nunca foi feito. Senhor, coloca por terra todo o mal. Senhor, tudo aquilo, todo o ruído, que muitas vezes traz perturbação, que muitas vezes tira paz. Senhor, eu te peço em nome
todos os casais possam sentir a tua presença, Senhor. Aleluia! A tua presença no casamento, todas as horas, todos os momentos. Ó Deus, que toda a família possa usufruir da liberdade que a tua palavra nos dá. Ó Deus amado, da felicidade que a tua palavra nos acrescenta. Meu Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia da nossa vida. É conferência de casais, Senhor. É algo diferente. Uma instrução precisa ser dada. Senhor, eu te peço a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.